Muito bem. Então vocês querem saber para que política é isso? É? Não é fácil, né? Para começar, o que significa política em geral e depois em particular? É difícil você ter um agrupamento humano, qualquer que ele seja, não existe alguma regra para dizer como é que as pessoas vão viver, o que pode, o que não pode e tal. Quando não existe regra, o que acontece? O mais forte ganha. Né? Se não tem uma regra, se você deixasse tudo solto, sem haver algum princípio de dominação, o mais forte impõe pela violência a sua vontade. Isso é que dá origem a você organizar as sociedades de uma maneira ou de outra, até quando elas são sociedades complexas, criar o chamado Estado, governo. Né? Se você quiser isso de uma maneira mais pedante, mais livresca, a grande discussão do século XVII, XVI e XVII foi a respeito de qual é o fundamento e por que você tem um governo, um Estado. No limite é por isso, porque os homens e as mulheres largados sozinhos, sem regra, eles correm o risco de estar submetidos à violência. Tem uma famosa expressão que se diz em latim, humus hominis lupo, quer dizer, o homem é o lobo do homem. Quer dizer, o homem mata o homem, a mulher mata a mulher, porque não tem regra. Então você tem que ter alguém que tenha a regra e que mantenha essa regra. Para manter uma regra, você tem que dominar. Né? Você tem que ter alguém que imponha essa regra. Bom, essa dominação pode se dar de várias maneiras. Pode se dar também autoritariamente, ou pode se dar tradicionalmente. O mais velho manda, o pai de família manda. Nos grupos mais simples, sociedades não complexas como a nossa, em geral, há regras que os mais velhos têm um poder muito grande sobre os mais moços. É uma dominação tradicional e que encontra uma base no transcorrer do tempo, na sabedoria acumulada. Há mecanismos pelos quais se justifica porque uns mandam e outros obedecem. Essa preocupação, uma vez estabelecida uma regra, existe sempre. Por que eu vou? Quem é que manda? Em nome de que manda? Tem mil maneiras de dizer em nome de quê? Pode ser em nome de Deus. Quando no tempo dos reinos absolutos, o rei era rei por graça divina. Ele escrevia no seu título assim, por graça de Deus eu sou o rei, o filho vai ser rei, tradicionalmente vai ser rei. Não necessariamente precisa ser rei, pode ser uma coisa mais tradicional e não necessariamente precisa apelar a um Deus, pode ser apelar à tradição. Fórmulas desse tipo. Bom, com o tempo, quando as sociedades ficam mais complexas e as diferenciações são maiores, não há só grupos naturais de família, mas existe também a apropriação de bens, uns têm mais bens do que outros, mais propriedades do que outros, um tem mais sabedoria do que outros, começa a ser mais complicado dizer, bom, por que alguém manda? E manda para fazer o quê? Vai responder a quem e vai responder a partir de quais princípios? Por exemplo, a propriedade. Eu vou achar que a propriedade privada é uma coisa natural e depois, se ela mesmo sendo natural, eu vou estabelecer limites para ela, não vou, e eu vou mandar para garantir essa propriedade, ou pelo contrário, eu acho que a propriedade tem que ser mais dividida. Enfim, tem mil razões pelas quais você tem que justificar o porquê da existência dessas regras e também mil razões pelas quais você tem que justificar quem manda. Na medida em que você tem a passagem de uma sociedade mais tradicional, mais fechada, em que a organização é imposta de cima para baixo, por origem divina, pela tradição, ou pelo guerreiro que vai lá e toma conta, subjuga outro povo, quando se passa disso para um sistema em que as pessoas têm que escolher quem manda, então é que você vai ampliando a necessidade da justificativa frente aos outros de qual é a razão pela qual você manda. Você só tem legitimidade, você só pode mandar mesmo numa democracia, se você seguir certas regras, certas leis, e você tiver o consentimento dos outros. Né? Você tem quem manda tem que ser obedecido. E para ser obedecido, ele pode ser pela violência, é uma coisa. Outra coisa é pelo consentimento. Consentimento é o seguinte, todos aceitam a lei. Então, se todos aceitam a lei, saiu de fora da lei, quem tem o poder tem o direito legítimo de coibir a pessoa que sai de fora da lei. E começa a haver, então, um jogo de poder. Quem é que manda, por que manda, etc, etc. Política é isso. É o conjunto de processos, mecanismos e depois das regras que regulam esses processos e mecanismos para, no fundo, decidir quem manda e por que manda. E por que eu obedeço. Isso é que, no fundo,
de uma maneira muito simples, que eu podia citar aqui David Hume, podia citar Maquiavel, uma opção de gente para justificar o que eu estou dizendo, mas não adianta nada, que está nos livros, simplesmente de uma maneira direta, é isso. A política é o mecanismo pelo qual, processos, regras, pelos quais se define, no fundo, quem manda, quem obedece, por que manda, por que obedece. A política tal como nós a conhecemos hoje, que é uma política partidária, é algo que aconteceu muito tardiamente, é uma coisa muito recente na história da humanidade. Sempre houve facções. Vocês podem ler na história antiga da Grécia, ou de Roma, ou na Idade Média, ou quando seja, ou no século XIX, ou na Inglaterra do século XIX. Em geral, havia certas tendências, certas facções. Quando a sociedade fica mais aberta, tem mais mobilidade social, as classes sociais se constituem e as regras são mais democráticas, quer dizer, o mando depende da aceitação pelo voto do outro, é aí que se organiza essa vida partidária. Esses partidos são coisas do século XIX, partidos tal como nós conhecemos hoje, são do século XIX. Claro que no século XVIII tinha, vocês já leram sobre a Revolução Francesa, e viram que na Revolução Francesa tinha facções, não é? E em geral se organizavam em clubes, o clube dos moderados, o clube disso, o clube daquilo, né? Que tinham seus jornais, etc. Mas partido não é um clube. Partido passa a existir quando você tem um conjunto de ideias, de valores, você tem uma filosofia, você quer fazer qualquer coisa na sociedade diferente de outros. Esses, além do mais, são pessoas que se agrupam, se filiam a uma organização, se cria aí um corpo de funcionários para poder tomar conta dessa organização, e você tem regras que dizem como regula a disputa entre essas várias organizações, entre esses vários partidos. De fato, na acepção que nós damos hoje a partido, eles começaram a existir, foi no século XIX, que os primeiros partidos foram os partidos que nasceram quando as classes trabalhadoras começaram a pressionar para participar do jogo político. Antes havia também, você vai na Inglaterra, tradicionalmente você tinha liberais e conservadores, mas não se organizavam. Eram tendências dentro daquelas famílias que tinham uma certa predominância econômica e social e que se representavam no parlamento e tinham influência sobre o primeiro-ministro e que variavam o poder assim de um jeito ou de outro. No Brasil também, no tempo da nossa monarquia, tinha o Partido Liberal e o Partido Conservador. Houve mais do que uns, mas enfim, simplificando. Mas a organização era muito tênue, não havia um recrutamento de massa para poder entrar no partido, porque era, no fundo, aquilo era um círculo de poder limitado aos grupos mais influentes. Na Europa, sobretudo na França, quando começou a haver a participação dos trabalhadores, da massa, que não era aquela massa das elites fechadas, tendo acesso à vida política e dizer, não, eu quero saber por que eu vou obedecer, por que eu não mando também? Vamos organizar essa disputa, para saber quem manda e quem não manda, aí é que se formam verdadeiramente partidos. Por exemplo, os partidos, o trabalhista inglês, os partidos mais ou menos social-democráticos, socialistas e tal, e uma outra facção comunista, mas na verdade os partidos que tiveram peso foram social-democráticos. E o Labour na Inglaterra, os partidos social-democratas na Alemanha. Né? Do final do século XIX para o século XX, na Europa, esses partidos que não eram da elite começaram a ter poder. Você vê as votações naquela época, esses partidos de tipo social-democrático, no mundo também nórdico também, enfim, na Suécia, etc., Holanda, esses partidos começaram a ter poder e a política passou a ser uma regulação entre partidos. Bom, a política não se faz somente através de partidos, nem os partidos dispensam lideranças. Portanto, alguma coisa que tem a ver também com certas capacidades e virtudes, ou sei lá o quê, pessoais, né? e que para poder imprimir liderança, e não se dão apenas através de partidos. Por quê? Porque, recentemente, aquilo que hoje se chama de opinião pública foi existindo também, foi se formando também. O que é isso? A capacidade que as pessoas têm nas sociedades organizadas de discutirem, serem informadas e de discutirem sobre questões cruciais e terem sua opinião. Isso se organiza hoje, ou mesmo que não se organize, existe através da mídia hoje. Hoje, como é que você forma opinião? Através da mídia, mas não é só. É televisão, rádio, etc., jornal, mas também se forma opinião pela conversa boca a boca, vai se formando a opinião. A opinião política, em geral, ela se estrutura através da mídia e no jogo de pressão dos partidos com
uns com os outros por intermédio da mídia, sua expressão nos parlamentos, etc, etc. Aí é preciso considerar que há dois lados. Por um lado, você tem uma imensa ampliação daqueles que se organizam para defender seus interesses e que de início podem não ser políticos, mas terminam por afetar o equilíbrio de poder. Por exemplo, o MST. É uma organização social que, ao redor da questão da propriedade da terra, que no começo essa é a bandeira, depois passa a ter opinião sobre tudo e passa a pressionar e passa a existir. Mesma coisa vale para vários movimentos trabalhistas. Mesma coisa para o movimento feminista, que é um movimento de outra natureza. Mas o que é? Vamos dar mais poder às mulheres. Então começam a existir movimentos que ultrapassam frequentemente a fronteira de uma posição ideológica política ou de um partido, e que dizem respeito a interesses e crenças que são de mais do que um setor específico partidário. No caso de mulheres, é um gênero que passa a ter interesse. Agora, o Black Power, vamos dar poder aos negros, movimentos civis nos Estados Unidos, são associações que se movem, que não são partidos, mas que influenciam o jogo de poder, pode ou não se transformar em partidos, mas certamente tem a capacidade de permear as políticas que estão existindo num dado momento e, portanto, de exercer influência. Isso por um lado, ou seja, mais pessoas em formas diferentes que não só da organização estritamente partidária passam a fazer política, creiam que estão fazendo ou não, estão fazendo algum tipo de política, como além disso você não se dilui a influência que possam ter certas pessoas. E no mundo contemporâneo, por causa não só da televisão, mas o meio mais importante para isso é a televisão, crescentemente, apesar da difusão imensa de movimentos, da fragmentação desses movimentos e tudo mais, as pessoas passam a ter um certo papel, lideranças, porque a mídia seleciona, num dado momento, quem é que fala. Não é? E aquilo que termina por ser as ideias de um partido, de um movimento, ou que seja, por se incorporarem, tomar corpo numa pessoa, num líder. E os líderes passam a ter também, ao mesmo tempo que os movimentos sociais, que os partidos, um peso grande. Não quero entrar em detalhes do momento, mas uma pessoa como Lula é maior que o seu partido, e de que vários partidos. E entra no jogo de poder de forma diferente do que simplesmente na função de ser isso ou aquilo. E isso acontece sempre, em maior ou menor proporção. Você tem que ter líderes que expressem o jogo de poder. Muito bem. Então, política é um processo muito amplo, que eu acabei de mostrar aqui, que se dá de formas diversas, vai crescendo a sua diversidade de forma de organização no correr da história, é sempre existente, sempre que haja organização entre quem manda e quem obedece, vai ter que ter política, até em níveis que não são formalmente políticos, dentro de casa. Você tem, tradicionalmente, mandava o pater familias, era o homem. Agora vai você acreditar nisso? Acho que nunca, mas enfim, a mãe também manda. Depois os filhos, depois tem uma política entre os filhos. E quando a família cresce, tem brigas, tem facções de primos, e se for uma família nobre, um mata o outro. Para ver quem é que vai suceder. Faz política dentro da família. Mas não é só na família, na escola tem política. Não no sentido da política partidária geral, mas a política dentro da escola. Eu gosto daquele, não gosto daquele outro, quem é que vai ser o diretor, é o professor serve, não serve, vou derrubar o professor, vou intrigar, vou não sei o quê. Estão fazendo política, mesmo sem saber que estão fazendo política. Está exercendo. É claro que é de natureza diferente, porque está restrito, tudo que se faça no âmbito de uma escola está restrito àquele âmbito, não vai afetar a vida dos outros, enquanto que na grande cena pública afeta a vida de todo mundo. Mas esse processo é um processo geral. Então, e para que serve a política? Foi a pergunta de vocês. É para ser possível conviver sem que um mate o outro. E que criem regras que sejam cada vez mais sob controle e que cada vez se amplie mais o número daqueles que podem participar do processo decisório. Não adianta dizer, eu não gosto de política, a política é podre, porque não tem como escapar dela. Porque, a menos que você tenha uma sociedade sem hierarquia nenhuma, em que todos possam fazer, cada um faz o que quer, e não tenha qualquer regra, o que não existe. Então você vai ter sempre que ter algum processo de vida política. Não necessariamente, reitero, de política partidária,
Mas de política sempre você terá algum processo de distribuição do poder entre os membros de uma associação. No caso das democracias, no caso das sociedades mais complexas, tudo isso é definido por lei. Quer dizer, o limite do que pode e do que não pode está dado pela lei, né? Você faz uma eleição, elege o presidente por um certo período de tempo, depois ele deixa de ser, né? Bom, no caso de um regime autoritário, não. Se alguém toma conta do poder, porque tem força militar, fica lá, ele só sai de lá, ou se morre, ou se o matam, ou se outro grupo mais forte vem lá e domina. No caso das sociedades democráticas, você tem o tempo, o período em que você vai mandar. Não existe uma procuração eterna. Existe aqueles que mandam e aqueles que obedecem. Há uma certa variabilidade entre quem manda e quem obedece, por isso se fala tanto na alternância de poder, que é um dos pré-requisitos da democracia, a possibilidade de mudar. Não quer dizer que vai mudar sempre, mas tem a possibilidade de mudar. E no caso das democracias, isso tudo está codificado. Quer dizer, a regra que é fundamental para a definição o que pode e o que não pode é a Constituição, né? Em tese, a Constituição, no caso da nossa, ela é votada a partir de delegação do povo. Nas democracias, o verdadeiro rei, em tese, é o povo. A soberania se chama popular. Quer dizer, não existe mais a noção do soberano, do príncipe, que não obedece a ninguém, porque por ordem de Deus, divina, ele tinha o poder de mandar. Acaba isso, quem que tem o poder de mandar é o povo. Mas não pode ser o povo sem regra também. Não pode imaginar que juntou o povo e o povo manda. Não. O povo também tem que mandar dentro de certas regras, que tem que ser pactadas, tem que haver uma espécie de contrato jurídico que diz, olha, o que pode e o que não pode. A Constituição é isso. É um contrato de uma população definindo as regras fundamentais de convivência naquela região alcançada pela jurisdição do Estado que está sendo ligado pela Constituição àquelas regras. E aí, quando você elege presidente da República, você tem um mando limitado. Quer dizer, você manda de acordo com a lei. Por isso se diz tanto que a democracia não é o governo dos homens, é o governo das leis. Claro que tem o papel dos homens, do líder, aquilo outro, etc., mas dentro da lei. E quando o presidente vai assinar um decreto, ou uma lei, uma medida provisória, ele tem lá, chama-se caput, no começo do decreto, de acordo com a Constituição, inciso tal da lei, não sei o que, eu estou autorizado a. E aí eu tenho autorização para assinar. Se alguém achar, não, isso é abuso de poder, vai ao tribunal. E em cima do presidente, nessa matéria, quem vai saber se ele tem aquele poder ou não é o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o presidente o poder dele está sempre controlado, de uma maneira ou de outra, por uma instância diferente do Executivo, que é a Justiça, né? E no caso de uma ação presidencial que extrapole o limite da lei, ou pelo menos alguém pensa que extrapole, vai lá, bate na porta do Supremo e diz, olha aqui, o presidente assinou esse decreto, essa lei, mas ele não tem poder para isso. E quem vai interpretar se tem ou não tem é o Supremo Tribunal, não é o presidente. Ele não só, portanto, ele para determinar, ele tem que se basear nas regras estabelecidas, como ainda assim tem que ver, terceiros podem dizer, não, o senhor está pensando que está baseado, mas não está bem fundamentado. Eu vou ao Supremo e vou anular seu ato. E se o presidente faz alguma coisa contrária à Constituição, e insiste nisso, aí quem julga é o Congresso, é o impeachment. Vocês não assistiram, mas houve recentemente no Brasil o caso de impeachment do presidente Collor, né? Quer dizer, você tem um poder que barra o outro poder. Então, isso na democracia, você tem sempre essa ideia de que você tem que dividir os poderes, e os poderes têm que ser, ao mesmo tempo, harmônicos, pelo menos em tese, buscar alguma harmonia, e um controla o outro, você não tem o poder absoluto. Todo o jogo do processo político na democracia é definir até que ponto. Quem controla o quê? Em nome do que eu estou fazendo e depois do que eu fiz, quem é que vai me julgar? Em nome de quê? E no limite, quem tem que julgar é o povo, indiretamente. Aí entra uma questão muito complicada, que é uma tendência em certos setores de imaginar que talvez fosse melhor, para poder realmente ter uma política mais democrática, que não houvesse a delegação de poderes, ou seja, que o representante, o deputado, ou o presidente, ou quem seja,
não desse nunca a última palavra e que essa última palavra fosse sempre dada pelo conjunto da população. Bom, isso você tem também, tudo isso que eu estou dizendo a vocês está fundamentado teoricamente. No caso aqui, são as ideias que vêm de Rousseau, que você realmente, o que dá valor, poder legítimo, é quando você está representando o que ele chamava vontade geral. Quer dizer, aquela vontade que é de todo mundo e que tem que se manifestar diretamente. Bom, há uma visão nesse sentido que, entretanto, é perigosa. Por quê? Porque na medida em que você tem interesses que são contraditórios, sempre tem, e tem capacidade de manipulação, e eu disse que o papel dos líderes é grande, muito frequentemente essa chamada vontade geral não é vontade de ninguém, é uma manipulação. Sobretudo quando você tem televisão. Quando você tem televisão, instrumento de convencimento de massa, você pode facilmente, por motivos não racionais, levar a massa a desejar aquilo que o líder quer. Então não é tão simples assim. No meu ponto de vista, tem mais segurança o processo decisório democrático se houver um processo efetivo de delegação. O que é isso? Se a democracia for representativa, ou seja, a população escolhe seus representantes, os quais no Congresso tomam decisões. Em certas circunstâncias é que é possível voltar ao poder do povo. Por exemplo, se nós vamos querer mudar uma coisa muito importante na Constituição, por exemplo, estabelecer o parlamentarismo, ou a monarquia, ou o que seja. Aí não adianta, a Câmara não tem poder para votar isso. Ela tem que perguntar ao povo se o povo está de acordo, porque isso mexe com certos pilares fundamentais do modo de organização política. Mesmo certas leis, provavelmente, para poder ter validade, vão precisar que haja uma opinião popular. Mas se você deixar tudo ao plebiscito, quer dizer, para falar diretamente ao povo, muito frequentemente ocorre o contrário da democracia, ocorre a manipulação. Os regimes autoritários, tipo fascista, do Mussolini ou nazista, sempre preferiram a ação direta. Vai o líder e pergunta à massa diz sim. Né? E não quero dar exemplos muito próximos de nós, mas na América Latina tem muita tendência nessa direção, de chamada democracia direta. É perigoso, porque em geral você mexe com a emoção e você desrespeita a lei. Você quebra a regra, quebra a lei. Quebrar a regra é muito complicado. Você só pode quebrar a regra dentro de circunstâncias muito específicas, e é por isso que, por exemplo, na nossa Constituição, o presidente da República não tem o direito de fazer uma consulta popular. Ele não pode. Ele não tem nem o direito de pedir ao Congresso que faça. É só o Congresso que pode fazer a consulta popular. Se o Congresso achar que uma matéria é matéria que deva ser plebiscitada, ou seja, que deve perguntar a cada um de novo, está de acordo, está contra, o Congresso pode. O presidente não pode. Porque o presidente, como ele enfecha muito poder simbólico na mão e muita capacidade de influência, se ele tiver o poder de convocar o plebiscito, o que ele faz? Ele anula o Congresso, salta o Congresso, vai diretamente à população e obtém da população um sim ou um não aquilo que ele deseja. Então não se autoriza o presidente, não tem esse poder. O Congresso é que pode fazer uma consulta popular, porque aí o Congresso, como é uma delegação de vários ao contraditório, não ao poder pessoal de um, pode chegar à conclusão de que sim, é possível fazer uma consulta popular. Nós fizemos recentemente uma a respeito de porte de armas. Né? A população, aliás, votou contra a proibição do porte de armas. Né? E veja como é complicada essa matéria. Se perguntar à população se é a favor da pena de morte, provavelmente a resposta é sim. Né? Agora, a decisão de ser a favor ou contra a pena de morte não é um tipo de decisão, a meu ver, que deva ser submetida à consulta popular. Porque tem muitas implicações emocionais nisso. Num país cheio de violência, as pessoas querem fazer justiça pelas próprias mãos. Só que justiça pelas próprias mãos é o contrário da justiça. Então, se você faz uma consulta dessa, pode vir uma resposta de que tem que botar a pena de morte, apesar de que se sabe, nos países onde há pena de morte, que ela tem eficácia muito relativa para diminuir a violência. Né? Então, esses temas, que são temas que toda hora as pessoas estão sentindo comichão para fazer plebiscito, precisa tomar cuidado, porque em geral o tiro sai pela culatra, porque são temas muito carregados de emoção, e não adianta dar a aparência de que foi democrático e todos disseram sim. Tem que saber como é que disse o sim. Voto democrático não é só o que diz sim ou não, é o que
delibera. Deliberar implica em ter consciência do que está fazendo. Então tem que haver uma discussão, uma preparação, um debate, os partidos devem tomar posição, a mídia, para formar uma consciência maior em cada um de nós sobre aquilo que queremos mesmo, quais são as implicações do que nós queremos, etc, etc. Bom, tudo isso é política. Bom, e estou falando aqui de um lado da política. Tem muitos lados, eu não vou falar de todos, porque nem vocês vão me aguentar, nem eu tenho energia para tanto, minha voz acaba. Mas você tem todo um outro lado, que é muito importante, que é a chamada política internacional. Da mesma maneira que você tem, que eu disse aqui, que o que justifica o Estado é que se você não tem o Estado, portanto o governo, quando não existe isso, uns matam os outros, porque não tem regra, bom, no plano internacional é muito complicado isso, porque os atores do plano internacional não são pessoas, são Estados. São pessoas representando Estados. E não há uma regra internacional. Não há uma Constituição do mundo. Não é? O mais próximo disso é a ONU, que é uma carta de intenções. Né? Mas há muito poucas instituições no mundo que têm o poder efetivo de forçar que a pessoa cumpra a decisão. Existe um tribunal importante que foi criado recentemente, chamado Tribunal Penal Internacional, que teria em tese esse poder. Os crimes contra a humanidade deveriam ser julgados por esse Tribunal Internacional. Esses massacres que há frequentemente em muitos países, genocídios, são crimes que, em tese, devem ser julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Alguns países não aceitam isso. Os Estados Unidos não aceitam, por exemplo. Não aceitam que um americano seja julgado por um tribunal que não seja americano. Bom, geralmente, quem é julgado pelos tribunais são pessoas que cometem crimes em países fracos, porque não há uma regra internacional, jurídica internacional. Não havendo uma regra jurídica internacional, as relações entre os países são muito frequentemente, como eu disse, da relação entre as pessoas, de violência, de força. Quem pode, pode, e quem não pode, obedece. Não é totalmente assim, e crescentemente é menos assim. Recentemente você tem tentativas de dominar a cena internacional e limitar. Por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU. É um instrumento que serve de contrapeso a certas tendências. Em tese, nenhum país associado à ONU pode impor pela força a sua vontade a um outro país. Você tem que passar pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, o que vai dizer se pode ou não pode. Só que o Conselho de Segurança das Nações Unidas, nele tem 5 países fixos, todos eles com poder de veto, que são os vencedores da Segunda Grande Guerra Mundial. Então eles estão lá porque eles são fortes, porque eles ganharam dos outros. Ganharam da Alemanha, ganharam do Japão, que hoje economicamente são bem fortes, mas não são lá. Não podem estar lá porque perderam. Então, ainda não há um princípio de igualdade efetiva, nem no plano formal. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai ler a Constituição do Brasil ou de qualquer país, diz assim: todos os cidadãos são iguais perante a lei. É claro que ninguém é igual, porque um é homem, outro é mulher, um é velho, outro é moço, um é rico, outro é pobre, um é educado, outro não é. São todos desiguais, mas perante a lei há uma espécie de, simbolicamente, todos são iguais. Existe uma coisa que eu gosto bastante, que é uma observação do Joaquim Nabuco sobre a Inglaterra. O Joaquim Nabuco era do Brasil, no século XIX, para o começo do XX, ele era abolicionista, mas ele era favorável ao império, à monarquia. E ele foi para a Inglaterra e escreveu muito sobre a Inglaterra e ficou fascinado com o regime inglês. Não tanto com a monarquia em si, mas, diz ele, a Inglaterra é um país de prerrogativas, de privilégios, de distinções, de nobreza. Entretanto, para um juiz inglês, o mordomo do Marquês de Salisbury vale tanto quanto o Marquês de Salisbury. E ele vai responder como igual perante a lei. Bom, isso nem sempre é assim, mas deveria ser. Quer dizer, a ideia de que todos são iguais perante a lei. No mundo internacional não tem isso. Não existe uma regra, até hoje, que diga que são todos iguais perante a lei. Há uma vontade que sejam iguais perante, enfim, por causa da humanidade, não sei o quê, mas ainda não é assim. E não são iguais. Quer dizer, o poder dos 5 grandes é maior que os outros pela lei. Ou pela lei não, pela força. Tem lá o poder e a Carta das Nações Unidas sanciona esse poder.
Em geral, quando se discute relações internacionais, política internacional, o fundamento da política internacional é a força. Né? Nós estamos agora, talvez no século XXI, seja possível começar a estender o que foi feito com o Tribunal Penal Internacional e começar a criar uma regra que seja válida para todos. Mas olha as dificuldades. Você tem diferenças culturais. A China não é igual aos Estados Unidos. O país muçulmano não é igual à Europa Ocidental, nas suas regras. Não digo pela religião, né, nos costumes políticos. Certas tribos que viraram nação, várias no mundo árabe, têm uma tradição que é muito diferente de outros países. E é preciso respeitar as diferenças culturais. Então, como é que você vai ter e é preciso começar a imaginar um mínimo de regras que essas sim são universais. Por exemplo, a tortura não é aceitável. A discriminação da mulher não é aceitável. Apesar de você ter de variabilidade de regimes políticos, de forma política, um é mais democrático, outro é menos, um tem partido, outro não tem, um tem partido único, um é mais igualitário, outro é menos, que pelo menos haja um conjunto de regras que se apliquem a todos, que são regras, digamos, quase que de um direito natural. Eu nasci, eu tenho direito a isso, isso, isso e isso, independentemente do resto. Isso existe como uma espécie de miragem. Estamos querendo chegar a isso. Querendo chegar a dizer, ó, vamos ter certas regras não se pode desrespeitar, mínimas. Eu não posso ser contra que exista o regime dos ayatollah no Irã, mas eu posso ser contra que apedreje mulher porque foi infiel. Porque isso fere os direitos humanos. Né? Eu não tenho o direito de chegar lá e impor a minha regra política. Democracia representativa, liberdade, não tenho. Mas eu tenho o dever de, em nome da humanidade, dizer, não pode condicionar de lapidar, porque isso fere os direitos universais. Tudo muito fácil de eu falar aqui. E muito difícil é você, na prática, fazer com que isso exista e com que isso realmente sejam valores capazes de organizar condutas e de você, sobretudo, você ter corpos legitimados para fazer com que esses valores tenham vigência, para que eles existam. A grande vantagem que tem o Estado, os Estados nacionais, quaisquer que sejam, o governo, é que eles têm o que se chama o monopólio legítimo da força. Isso é a definição do Estado, a justificativa é que ele impede que um mate o outro. Mas para ele impedir, ele tem que ter força. E, portanto, o Estado pode ter legitimamente força. Polícia, exército, e, em certas circunstâncias, usar a força. Né? Bom, nos órgãos internacionais não existe uma força unificada. E quando se unifica a força, por exemplo, agora no Haiti, ou para mandar gente para o Afeganistão, essa força é composta por várias forças individuais, é um acordo momentâneo para aquela questão. Então não existe realmente um poder global, no sentido desse poder dispor de força. Existem poderes globais, o maior dos quais são os Estados Unidos hoje. Eventualmente a China daqui a pouco. Né? Mas é parcialidade. Não existe ainda uma noção de uma política global. Então vocês veem que vai discutir política para quê? É para muita coisa. Desde essas coisas mais simples de mudar uma situação numa escola, numa família, onde seja, num país, até você ter condições de atuar e operar no plano internacional. E mudar para quê implica sempre você ter convicção, acreditar em alguma coisa. Se você não tiver objetivos, valores que você preze, aí fica o quê? O poder pelo poder. Também existe. Também existe. E se você for seguir Maquiavel, ele vai dizer, basta ter poder já é bom em si, porque se não tiver poder é pior, o caos é pior que o poder. Bom, tá bem. Mas eu acho que isso não é uma resposta suficiente para o mundo contemporâneo, em que as pessoas querem realmente saber com que objetivo. Então, quais são meus valores? No que eu acredito? Qual é a minha convicção? Isso não acontece sempre, mas como propósito, como proposta, deveria ser assim. E os partidos, que no nosso caso não são nem partidos, são legendas, né? Eles nem dizem para o que eles querem fazer. E o que um se diferencia do outro. Deveriam dizer. Deveriam ter seus valores. Dizer, valor é valor. Você pode dizer, eu estou de acordo ou estou contra. Não pode dizer que um é superior ao outro. Eu posso achar da minha perspectiva e tal. Mas eu tenho que explicitar o que eu vou fazer. Política para quê? Quando você não explica política para quê, quando você não põe no papel, não põe na palavra, não põe na prática, é política só para mandar. Muito bom para quem manda.
como diria Maquiavel, é necessário para poder sobreviver à sociedade, mas insuficiente do ponto de vista de quem fez a pergunta que vocês fizerem. Então, política tem que ser para algum objetivo, que não é um só, há vários objetivos, e vários são legítimos. E às vezes são puros valores, às vezes são interesses, os interesses são legítimos também. O trabalhador tem interesse em ganhar mais, todo mundo tem, né? Mas se organiza em sindicato, é um interesse, não é um valor, mas um interesse legítimo de poder ganhar mais. Eu quero trabalhar menos horas, quero dar menos horas de aula por semana. Bom, é um interesse legítimo. Tem que ver se os outros interesses se compõem ou não com isso. Isso é compatível, dentro de que proporções. Mas aí já é política, tá? E está bem. Porque nós temos ou interesses ou valores, e às vezes valores e interesses juntos que justificam a ação da política. Eu vou parar por aqui, senão não temos mais o que conversar depois.